eu vou convidar a Isabela Ferrari, que é juíza federal, mestre e doutoranda em Direito Público pela UERJ, para falar sobre inteligência artificial e Open Justice. Doutora Isabela, seja muito bem-vinda, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo com o nosso público. Parabéns pelo trabalho idealismo em torno dos temas da justiça digital, seu livro e toda a militância em torno desse tema. Isso é muito importante para a evolução da justiça brasileira. Muito obrigada, Ademir. Eu queria agradecer pelo convite, dizer que eu assisti a palestra anterior, estou vendo que os temas aqui estão sendo super bem endereçados. Nessa minha fala, eu vou dar, então, um passo atrás para a gente entender uma contextualização desse momento que a gente está vivendo, que eu chamo de justiça digital, tá? Então, na minha palestra de hoje, eu vou falar sobre 2 assuntos básicos que indicam os principais caminhos que a gente segue nesse movimento de transformação do judiciário a partir de tecnologia, que é o que eu entendo por justiça digital. O primeiro movimento é o movimento da adoção de ferramentas de online dispute resolution, resolução de disputas online. E o segundo movimento é o movimento da inteligência artificial. Então, a gente começa falando um pouco sobre o ADR e depois fala sobre IA. Bom, para todo mundo que está acompanhando as transformações pelas quais passa a justiça, já deve ter sido percebido que existe uma predisposição, né, principalmente da atual gestão do Supremo Tribunal Federal, agora com o ministro Luiz Fux, em adotar essas plataformas de online dispute resolution para nos ajudar a lidar com a grande litigância que a gente enfrenta no judiciário, né? Então, o que é online dispute resolution? Esse léxico que vai entrar aí com força no nosso vocabulário. São plataformas online para resolução de disputas que nascem no setor privado. Então, a partir de experiências como a experiência do eBay, da Amazon, do PayPal, do Alibaba, que criam ambientes virtuais para resolver os litígios que acontecem nas suas plataformas, né? E aí é claro que quando a gente tem um problema, por exemplo, com uma entrega da Amazon, e você resolve o seu problema de uma forma fácil, de uma forma rápida e sem sair de casa, e quando tempos depois a gente tem algum outro tipo de problema, precisa ir a um juizado especial, levar documentos, ir uma vez, voltar depois para uma audiência de conciliação, voltar para uma leitura de sentença, enfim, é claro que a gente vai comparar essas 2 experiências, ainda que não sejam idênticas. A isso a gente vai chamar de expectativas líquidas, essa comparação de experiências que não são idênticas, mas que se assemelham. E é a partir dessa percepção de que havia mecanismos muito eficientes de resolver conflitos na iniciativa privada, que o judiciário começa a olhar para essas experiências privadas e se perguntar o que daquilo pode aproveitar, em que daquelas experiências pode se inspirar para prestar o serviço jurisdicional mais eficiente, mais efetivo. E aí, quando a gente fala sobre o ODR, que deve se tornar uma realidade muito em breve no Brasil, por conta de uma resolução que foi editada em dezembro do ano passado pelo ministro Fux, determinando que todos os tribunais do país implantem esse tipo de plataforma em no máximo 18 meses a partir daquela data. Então, isso deve se tornar uma realidade muito rapidamente. E por conta disso, eu queria trazer um pouco daquilo que é ODR para que a gente não se perca em uma simplificação excessiva. Então, é claro que quando a gente está falando em plataformas de online dispute resolution, a gente está falando sobre resolver o conflito em ambiente virtual, ambiente online. Mas é importante perceber também que esses novos ambientes de solução de conflitos, eles trazem muitas outras potencialidades, além dessas meras facilidades da gente se comunicar sem sair de casa, ou da gente se comunicar de forma assíncrona, né? Aquilo que a ODR traz como potencial é uma mudança completa da forma como a gente endereça os conflitos. Por quê? Em primeiro lugar, porque essas ferramentas e essas plataformas permitem que a gente observe esse conflito de uma forma muito mais holística. E aí, só para pontuar que a gente não tem muito tempo, a grande referência mundial em plataforma de ODR é realmente o Civil Resolution Tribunal de British Columbia, um tribunal administrativo inteiramente online, em que as partes recebem informação através de software, informação jurídica para se situar, para entender se elas têm realmente direito
aquilo que elas acham que ela tem. É uma plataforma que traz para as partes conhecimento de ponta em linguagem natural. Então, por exemplo, eles pegam aqueles livros, aquele conhecimento produzido na escola de negociação de Harvard, na escola de negociação de Wharton, criam um videozinho muito simples, que qualquer pessoa pode entender, com algumas dicas práticas de negociação, com base nessas experiências que são as mais avançadas no mundo, mas trazendo essas informações em uma linguagem cotidiana, em uma linguagem corriqueira, que qualquer não jurista possa entender. Além disso, esse sistema também traz para as partes algumas minutas de documento, então traz informações sobre os documentos que elas precisam, caso decidam ajuizar uma ação, e também minutas de documentos para, por exemplo, notificar a parte contrária. Então, a gente consegue endereçar esse conflito de uma forma muito mais ampla, né? Trazendo informação, trazendo conhecimento, desenvolvendo outras habilidades, trazendo informação sobre esses documentos que são realmente necessários e, inclusive, auxiliando as partes a produzirem esse tipo de documento. Bom, além disso, esse tipo de plataforma avança muito ao permitir que, como a gente tem um fluxo de dados que está acontecendo, que a gente empregue também análise de dados para conseguir compreender os caminhos do conflito. Então, será que faz mais sentido cobrar todas as custas do processo no início do processo? Ou será que faz sentido a gente ir cobrando na medida em que os atos são desempenhados? Com a análise de dados e com esses dados disponíveis, a gente consegue entender em que medida cada aspecto contribui para a litigância ou cada aspecto contribui, por exemplo, para a adoção de uma solução consensual. Então, são essas as novas possibilidades que as ferramentas de ODR trazem para além, simplesmente, dessa ideia da gente levar o conflito para o ambiente virtual. E aí a gente já passa a falar sobre a outra frente para qual caminho o judiciário, que é a implantação de ferramentas de inteligência artificial. Ferramentas de inteligência artificial que ganharam muita força e muita atração, principalmente na gestão anterior, na gestão do ministro Toffoli, quando diversas iniciativas foram implantadas no judiciário brasileiro, tornando o nosso judiciário, possivelmente, o judiciário mundial mais avançado nesse campo. Talvez a gente perca para a China ou para a Estônia, que já vem desenvolvendo aí o primeiro juiz robô, mas fato é que nós somos uma referência mundial em inteligência artificial aplicada ao Poder Judiciário. Embora muitos de nós ainda não tenhamos essa consciência. Então, a gente já tem experiências de inteligência artificial no judiciário brasileiro que dão conta de fenômenos distintos como catalogar uma inicial para definir o rito processual que vai ser seguido, usar inteligência artificial para sugerir jurisprudência para os juízes, para sugerir minutas de decisão que podem ser usadas naquele caso. Isso o TRF3, né, o TRF3 está testando, na verdade, esse tipo de ferramenta. A gente tem o sistema Vitor no Supremo analisando a repercussão geral nos recursos extraordinários. A gente tem aí algumas experiências de penhora online, e a gente tem aí, não no judiciário, mas em outros setores, como, por exemplo, na Advocacia Geral da União, alguns sistemas sendo desenvolvidos, inclusive, para minutar peças para os advogados públicos. Então, a inteligência artificial também é esse outro braço para onde a gente corre para tentar lidar com a litigância que a gente enfrenta. E é claro, se o judiciário está se transformando e deve se transformar nesse futuro próximo tão rapidamente, é claro que a advocacia também é afetada. Quando a gente olha para esse mercado da advocacia, a gente percebe aí claramente também que existem novos movimentos acontecendo. A gente percebe um boom de Lawtechs e Legaltechs que vem oferecendo serviços jurídicos e trazendo novas discussões de onde a gente desenha a linha divisória daquilo que é atividade privativa do advogado e daquilo que não é. E a gente vem trazendo a necessidade de que o advogado desenvolva novas habilidades. Agora que a gente passa, e isso ganha força principalmente por conta da pandemia, agora que a gente passa por esse momento de virtualização. Então, o advogado que fazia uma sustentação oral
presencialmente, fisicamente, como será que ele tem que se portar agora que a sustentação oral é gravada, né? Como que ele chama a atenção dos ministros ou dos desembargadores? Como que ele pontua uma questão ou outra? Que tipo de recurso ele pode usar? Que tipo de recurso ele não pode usar? Qual é o tempo ideal desse tipo de apresentação, sendo que a gente está aí no momento em que está todo mundo cansado de tela, enfim. Então, esse também é um momento de transformação para a advocacia, transformação na forma como o serviço é prestado, transformação na forma como essas relações vêm se desenvolvendo. E aí eu busquei trazer para vocês muito rapidamente, nesse tempinho que a gente tinha, essas informações sobre uma mudança no judiciário e os principais caminhos que a gente enfrenta, e dessa mudança consequente, né, que também vem acontecendo para os advogados. E aí eu quero terminar essa minha fala breve, para a gente voltar para o Ademir, só trazendo uma frase que é do professor Richard Susskind, e é muito verdadeira. O judiciário deve mudar nesses próximos 2 anos muito mais do que ele mudou nos últimos 200. E para o Brasil, esses 2 anos, eu diria, já começaram no ano passado. Então, esse é um momento de mudança, é um momento para a gente estar muito atento, é um momento para a gente estar muito aberto a aprender, porque tudo vai mudar, a nossa vida também vai mudar, em alguns aspectos isso é bom, né? Muito obrigado, doutora Isabela. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela palestra. Temos um tempinho para interagir? Posso fazer uma pergunta? Claro. No teu ponto de vista, a gente vê um avanço muito importante acontecendo, não só na justiça, em toda a sociedade, em relação à qualidade de dados, à instituição orientada a dados, etc. E a gente precisa muito, para evoluir para IA e outras tecnologias, precisa de dados. Do outro lado, também tem desafio de gestão de vários sistemas de integrações, que é também complexo. A gente vê um número grande ainda de sistemas diferentes em todos os tribunais do Brasil. E eu não vejo nenhum evento hoje de inteligência artificial sem discutir questões dos vieses algorítmicos, as questões éticas. São muitos os desafios. Eu queria que tu trouxesse, na tua visão, qual é o principal, assim, do teu ponto de vista, desafio a ser superado para que a gente possa avançar com o uso da inteligência artificial? Eu acho, Ademir, que a primeira coisa que a gente precisa entender é essa questão dos dados, né? E o que eu vejo no Brasil, que me chama muita atenção, é que a gente tem uma evolução muito grande no setor público, no judiciário e nas outras funções essenciais da justiça. Então, a gente olha para a AGU, eles estão super avançados, a gente olha para as procuradorias estaduais, eles também estão avançados, o judiciário está avançado, e o setor privado ainda não consegue avançar tanto, e a grande reclamação deles é justamente o acesso aos dados, né? Então, como que eu extraio aqueles dados? E aí a gente precisa se perguntar se não é dever, se não seria dever do poder público entregar esses dados de forma que pudesse ser produzido conhecimento a partir deles, porque, afinal de contas, eles são públicos. Essa é uma reflexão. Eu não tenho uma resposta certa para isso, inclusive porque, no meio de todo esse momento diferente que a gente está vivendo, a gente vê a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que também determina que o poder público atente para a gestão dos dados. Então, aí a gente fica entre a cruz e a caldeirinha e tentando entender como que a gente pode, de um lado, possibilitar que esse avanço, que já acontece no setor público com muita força, também se reflita na iniciativa privada, de uma forma democrática, e não apenas para aqueles que tenham recursos para extrair esses dados, que hoje tem uma extração complexa, mas sem violar e sem correr o risco da gente cair numa situação em que os dados que já estão por aí, a gente viu os últimos vazamentos, que eles estejam ainda mais, que a gente esteja ainda mais vulnerável a esse tipo de vazamento. É interessante perceber que está na hora também, Ademir, da gente desenvolver uma cultura de proteção de dados, né? Porque o que falta no Brasil também é cultura de proteção de dados. E a gente, nesse ponto, está numa situação muito diferente dos nossos vizinhos, né? Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, todos eles costumam ter essa consciência. E no Brasil, o que as pesquisas indicam é que a gente está disposto a entregar os nossos dados para obter qualquer benefício. E os dados têm essa questão, que é uma questão que aí a gente vai cair em problemas que até tangenciam a análise econômica, que é: se eu, Isabela, resolvo abrir mão dos meus dados, ou compartilhar os meus dados, a gente precisa perceber que isso não afeta só a mim.
isso afeta todo mundo que de alguma forma se encaixa no meu perfil. Então eu tenho uma vantagem privada, e aí eu compartilho um dado e gero uma consequência pública. Então aí a gente também cai nesse grande dilema dos dados. Isso para a gente não falar sobre viés algorítmicos, problemas nos dados, como os dados refletem preconceito e como a gente ainda não olhou para isso o suficiente, né? Porque isso aí realmente é um outro problema, um problema enorme e uma questão que a gente tem que atentar. E sempre foi a minha grande crítica, né, quando a gente falava em inteligência artificial no Poder Judiciário, era essa falta de consciência sobre os problemas que podiam daí derivar. E agora eu estou um pouco mais tranquila por conta das resoluções que foram editadas recentemente pelo Supremo, inclusive restringindo, e esse é o grande ponto da IA, restringindo aplicações de IA específicas em algumas áreas, como, por exemplo, na área do direito penal. E então aí a gente chega no momento em que o X da questão passa a ser, com relação ao ADR, que a gente falou, entender todo o potencial que ela traz, e com relação à inteligência artificial, entender que muita coisa pode ser feita com IA para nos ajudar. E se perguntar se é assim, por onde a gente começa? Vamos começar por aquilo que é seguro, por aquilo que não coloca a sociedade e os nossos valores fundamentais em risco. Então, essas são as principais reflexões que eu vejo para esse momento que a gente está vivendo. Muito bom, realmente é uma reflexão importante e a importância da tecnologia nesse momento ninguém mais discute, né? Está num outro patamar em função da disrupção forçada provocada pela pandemia. Uma última pergunta, a gente tem mais um minutinho aqui antes da doutora Cíntia Brunetto, que vai falar sobre tecnologias emergentes, mas eu também queria ouvir a tua opinião sobre essa questão da LGPD versus inovação, já que a gente está falando de justiça aberta, a gente tem uma onda, um movimento de inovação crescendo na justiça, uma série de maratonas e competições, mas eu vejo que a partir da entrada em vigor da LGPD, houve algum receio de abrir dados, disponibilizar dados, os hackathons, aí, a justiça, especialmente, algumas instituições ficaram com receio. Qual é a tua visão desse, se há algum conflito, como é que tu enxerga essa questão? Eu acho que a gente precisa mudar um pouco a nossa visão, assim, dessa parte de conflito, para entender que a LGPD e essa necessidade que a gente tem, né, de disponibilizar os dados para que haja evolução tecnológica são coisas que têm que se retroalimentar. Então, assim, não dá para inovar com base em dados, colocando a sociedade em risco ou trazendo problemas futuros. Ao mesmo tempo, a gente não pode entender a LGPD como um freio para a inovação. E aí, a nossa grande dificuldade é que faltam critérios seguros para que a gente possa desenhar essa linha divisória. E é por isso que a gente precisa de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados ativa, por isso que a gente precisa de algum tempo para desenvolver uma jurisprudência sobre esse assunto, mas, como sempre acontece, né, quando vem uma nova lei, a gente tende a ficar muito receoso, principalmente por conta das enormes punições, né, que a LGPD traz quando esses dados são compartilhados. E é muito curioso porque a punição é muito forte, mas a situação que a gente vive já é uma situação em que os nossos dados estão aí, a gente já teve problema, né? Então a gente está nesse momento embrionário de conflito. Eu espero que a gente consiga resolver esse conflito e desenhar esses limites o mais rápido possível. Isabela Ferrari, muito obrigado. Parabéns pela tua palestra. Obrigado por disponibilizar um pouco mais de tempo ainda para responder as perguntas. Foi incrível o bate-papo. Espero contar em outras oportunidades, porque o tema, ele certamente teremos outras repercussões e é um tema que vai evoluir muito ainda, né? Com certeza, conte comigo sempre que precisar. Acompanhe o seu trabalho, sou sua fã. Muito obrigado, doutora Isabela. Fique à vontade Tchau, de tchau. acompanhar o evento por aqui. A gente fica muito agradecido, muito obrigado por estar conosco com o público da Justiça Federal. A gente tem a presença de todo o Brasil, todas as sessões judiciárias. Obrigada, boa tarde a todos.